Bom, gente, muito se fala mediunicamente sobre animais. Os animais estão ligados diretamente a nós, seres humanos. É considerado que o humano é o único que tem consciência. Ledo engano. Ledo engano. Dentro do estágio mediúnico, nós, médiums, entendemos o quanto o cachorro, o gato, o pássaro, o papagaio, aqueles aos quais estão conosco domesticados. Mas o que é o ser domesticado? Existe há 8.000 anos, não é pouco, o trabalho dos cachorros que acompanham os seres humanos. Para a defesa, para companheirismo, para estar. Muito se retrata, principalmente, os santos, pessoas dignas de caridade, que dão a caridade acompanhados pelos seus companheiros animais. E na grande maioria, cachorro. O que eu gostaria que você entendesse pelo lado mediúnico e também pelo lado que se agrega o animal a nós. Por exemplo, o cachorro, e especificamente o cachorro, é a defesa do ser humano, de seu dono. O cachorro dá a sua vida pelo seu dono. Isso ninguém precisa dizer. Mas por quê? Agora nós vamos começar a compreender mediunicamente os acontecimentos. Bom, nesse momento, eu esqueço da missão dos cachorros e vou dizer a você que você está falando com Paulinho Garrido e você está no canal PG o Espiritualista. Se você gosta de mediunidade, compreender o outro lado, que é aquilo que faz a intermediação de uma outra dimensão, que é a mediunidade. Se você tem dons que você não acha que existe e que você se sente maluco, está na hora de você me conhecer um pouquinho melhor. Então, nesse momento, vai lá, dá um like, tá? Se inscreve, põe os seus comentários dizendo: eu sou louco, está acontecendo isso. Que depois eu vou te responder: não, você não é louco não, cara. Você é como eu. Você é médium. Mas eu espero que você não, como eu, sofra o que eu sofri. Por esse motivo, estou aqui falando sobre mediunidade. E hoje, a minha missão é falar sobre a missão dos animais que nós mais amamos, na grande maioria das vezes, que é o nosso au-au. E nesse momento, eu começo com a mediunidade que tem a ver com todos os animais deste planeta. Animais, florestas e todos os seres elementais. Mas quando você fala em seres elementais, você não está falando apenas em animais. Você está falando naqueles que protegem, que são os gnomos, os elfos, as fadas, os grunds, que são os seres que protegem os minerais, e muitos outros que estão dentro desta classificação. Ficaria aqui horas e horas falando sobre eles, mas hoje nós vamos falar com aquele que mais nos auxilia, está próximo a nós. E que nós trocamos, e por esse motivo, ele já está em estado consciencial altíssimo. Mas o que é consciencial? É quando nós passamos a nossa energia e a energia tem informação. Ele absorve essa informação, consegue compreender e alçar uma linha animalesca para uma linha quase que humana. E que, com certeza, dependendo de quantidades encarnatórias, como um cão, ele já vem numa próxima em estado humano. Quantas vezes nós temos os nossos animais por 8, 10, 12, 15 anos e que ele só falta falar? Porque ele já fala sapateando,
quando quer água, mostrando com latidos quando quer alguma coisa, acariciando, sentindo quando você está em estado, seja emocional que for, e ele vem lhe acariciar. E muitas vezes nós despejamos a nossa energia negativa neles. Mas eles sabem disso e vêm em busca dessa energia, pois eles são transmutadores. A grande força desse lindo e maravilhoso animal é a transmutação energética. É alcançar o seu chakra cardíaco, laríngeo e plexo solar, transmutando, retirando a energia negativa de todo o seu dia, acalmando as suas batidas do coração, energizando o seu conceito cardíaco para que o seu organismo volte a se estabelecer normalmente. Apenas por um carinho com as suas mãos, você transmuta e passa a energia negativa, pois ele é um absorvente negativo próprio para estarmos conosco. Durante aproximadamente 8.000 anos, que se tem notícias de ter animais domésticos conosco, eles desenvolveram, pela sua classificação, este trabalho, e é isso que eu vou tentar mostrar como clarividente como isso acontece. Isso que eu vou passar para vocês é um clarividente vendo o seu cachorro absorvendo as suas energias. Na grande maioria das vezes, quando nós estamos nervosos, nós temos uma energia próxima à nossa aura que tem uma coloração muito diferente e ela é muito grossa. E ao você passar, ao ele encostar em você, deitar no seu colo ou passar qualquer tipo de ativação energética, ele retira essa energia pelos chakras da sua mão. Consequentemente, tudo aquilo que nós estamos fazendo, diretamente ou não, quando estamos com os nossos cachorros, é ele absorvendo a nossa energia negativa. Todo cachorro, quando está em casa, que ele te recepciona, ele está em 4 etapas. Imagina uma bola energética de luz dourada ou branca, dependendo da raça do cachorro. 1. Todos os pelos dele, se são baixos, os pelos dele parecem que está pulsando. Se são altos, os pelos assemelham-se a um veludo branco que se solta pelo ar. Quando você chega, você está exatamente ao contrário. Cinzento, ou marrom escuro, ou num tom energeticamente, porque você traz da rua toda a negatividade que é natural do nosso meio. A primeira coisa que ele faz é pular, 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 pular em você. Quando você se senta, ele se acomoda a seu lado. E vai puxando gradativamente pelos pelos a energia. Parece até uma brincadeira, porque parece que ele se alimenta dessa energia. E muitas vezes, vendo isso, eu cheguei a perguntar aos meus mentores o que estava acontecendo. E a resposta foi simples. Ele está acalmando o seu dono. Ele está retirando as energias malignas que podem causar muitas coisas ao dono. Essa é a função dele. E eu fiquei, muitas vezes, embasbacado, com os olhos abertos, com a boca aberta, pela energização que o cachorro faz, principalmente se ele for pequeno. Como ele consegue tirar tanta energia? E a minha resposta foi simples. Ele é um aterramento energético. Ele se limpa com as patas no chão.
pródigo, maravilhoso. Então, eu observei primeiro a minha cachorra na época, que chamava-se Princesa, e fazia isso com o meu pai. O meu pai chegava, ela vinha desesperada, sapateava, quando ela queria água, e ela não tomava água suja, se tivesse um fio de pelo, ela começava a latia, sapateava, você sabia que era a água dela que estava suja. Aí ela ia até a água e olhava para a água e olhava para você. Era sensacional, tá? E quando meu pai chegava, ela sapateava até ele pegar ela no colo. Natural. Era natural. Ele pegava ela no colo, foi aí que eu comecei a abrir a minha evidência para isso. Quando ele pegava ela no colo, ela parecia que ela estava assim, solta e se esfregando nele. Eu não entendia, parecia que ela estava fazendo carinho, não. Ela estava tirando a energia negativa que estava grudada nele. Como se fosse, imagina, um pano que passe e tira toda a sujeira e traz para ela. Era isso que ela fazia. Depois que ela estava praticamente, que ele estava todo limpo, ela descia do sofá, porque ela ficava do lado dele, descia do sofá, ia lentamente rebolando para o canto dela, que era a caminha dela, deitava e dormia, em média, 40 minutos. Fosse a hora que fosse. Meia hora, 40 minutos depois, ela estava acordada. E várias vezes, quando ela fez isso, eu comecei a observar, não como uma pessoa que está vendo um animal trabalhar com isso. Eu comecei a observar o trabalho mediúnico que ela fazia com meu pai. E não era só com meu pai, com a minha irmã, comigo e com muitas pessoas que vinham lá que ela gostava. Com quem ela não gostava, ela latia, principalmente, e depois eu vou contar os porquês. Bem, depois de ter retirado a energia e depois dela ter dormido, ela acordava como se não tivesse acontecido absolutamente nada e completamente branca. Ela já tinha soltado pelo corpo, tá? E descansado. Pronta para retirar. Naturalmente, era isso que ela fazia. Agora vamos ao que eu acredito que é o mais interessante. Quando um animal não gosta da pessoa, significa que essa pessoa não está bem emocionalmente para estar naquele local. Como se ele dissesse, eu não aguento mais limpar você, eu não limpo. Exatamente, não quero limpar você. Tá? E ela não chega perto, ela late, chega até a morder. E não chega perto, principalmente se ele for para ela. Mas por que isso? Porque a frequência energética dela não aceita a frequência energética. Não é que ela não gosta, ela não aceita a frequência energética dele. Ou por ele não ser boa pessoa com os animais, ou por ele ter alguma coisa energeticamente desequilibrante para ela. Mas é muito interessante. Um determinado dia, um amigo de meu pai foi e ela começou a latir. Eu abri a minha evidência. Ele tinha 2 colados com ele, 2 demônios. E foi muito engraçado, porque sabendo que ele tinha 2 encostos, eu fui abraçá-lo. Eu devia ter uns 19 anos na época, um pouco menos. Foi muito próximo. Eu abracei ele e puxei para mim e já encaminhei os encostos, né? Aqueles que estavam necessitando serem encaminhados. Ela parou de latir. Então, todo animal, principalmente o cachorro, é clarividente e clareaudiente. Foi aí que eu comecei a ver os animais, os cachorros, tá? Como eles funcionavam mediunicamente. Eles são altamente protetores energéticos. Mas ele é um protetor energético pessoal. Ele avisa se tiver alguma coisa errada. Os cachorros não são só os melhores amigos, mas eles são os melhores seres que estão nesta terra para te acompanhar. Então aproveite, porque o pouco tempo de estadia
que Ele pode estar conosco, faz com que nós tenhamos a sensação de perdermos um filho ou uma pessoa muito próxima de quatro patas. E isso não só é dolorido, mas tenha certeza que Ele está conosco. Tá bom? Um beijo no seu coração. Você está aqui com Paulinho Garrido, dentro do PG Espiritualista. E se você gostou desse vídeo, que mexe muito comigo, faça o seu comentário. Beijo no seu coração e até uma próxima.